Bem-vindos ao projeto Cultura em Movimento 3. Esta é uma parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Pessoal, estamos bem? Todo mundo tá... Vou dar uma olhada rapidinho aqui, se está todo mundo aqui. Boa tarde para todos, todas e todos. Então, eu sou um homem branco, o cabelo relativamente curto, né? Recentemente cortado, barba por fazer. Eu uso uma camisa da Cultura em Movimento 3 e, bem, é isso. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar pacote Adobe em relação a legendagem, transcrição, mas também edição de vídeo. No caso, edição de vídeo, por quê? Porque, bem, é o tema também da oficina e a gente vai começar, na verdade, uma parte mais teórica que talvez algumas pessoas que já fizeram oficina captação de imagem comigo já tenha visto, mas a gente vai fazer de uma forma muito mais rápida, utilizando os mesmos slides, inclusive da oficina passada, de uma forma assim muito mais fluida, mais rápida e mastigando menos. Então eu espero assim, essa vai ser a primeira parte da aula, e aí a gente vai trabalhar um pouco com o Adobe Premiere e apresentar um pouquinho do Adobe After Effects. Nesse caso, no After Effects, caso não tenhamos tempo hábil para continuar de uma forma fluida, a gente vai passar para a próxima aula e a gente completa porque a próxima aula é uma aula mais tranquila, onde a gente vai mostrar só o DaVinci o DaVinci Resolve em relação à legendagem e logo depois também um pouco de publicação da legenda, beleza? Que também é uma coisa super simples, bem tranquila e pequena também, no geral. Então é o seguinte, pessoal. Primeiro, eu vou querer que a produção, por favor, passe uma parte da apresentação na tela aqui, por favor. Perfeito. Bem, alguém já deve ter... O pessoal que viu a oficina passada, minha, já deve ter visto isso. Mas, basicamente, montagem é o processo de formação de um filme a partir de uma construção lógica, mesmo que essa seja experimentalista ou algo do gênero. Como regrinha, pensa-se da seguinte forma: plano A mais plano B é igual a percepção C. A gente mostra aqui o efeito Kuleshov. O efeito Kuleshov é nada mais do que justamente essa ideia de A mais B é igual a C, né? Se a gente combina dois planos diferentes, a gente cria uma percepção. A partir disso, lembra que a gente, na primeira aula, explicamos a diferença entre montagem e edição? Montagem normalmente é o processo realmente de pegar esse filme e criar um contexto, um sentido, e a edição é você aplicar efeitos, aplicar gráficos, aplicar legenda também pode ser. Então, a edição é um processo muito mais prático do que outra coisa em si, beleza? Enfim, aqui a gente também fala sobre montagem, que aqui a gente cita Eisenstein. Eisenstein escreveu um livro chamado A Forma do Filme, também escreveu outro livro chamado O Sentido do Filme, mas A Forma do Filme é um texto mais sobre montagem. Ele fala sobre a montagem intelectual, que é nada mais que dois pedaços de um filme de qualquer tipo colocados juntos, inevitavelmente cria um novo conceito, uma nova qualidade que surge da justa posição. Então, enfim, aqui é aquela coisa, A mais B é igual a C, beleza? E eu estou falando sobre isso aqui, mais ou menos, justamente porque, querendo ou não, ele vai afetar você também em outros sentidos. Quando você estiver fazendo você mesmo a montagem, a edição, você vai estar também trabalhando esse sentido aqui de A mais B igual a C, beleza, gente? Enfim, vamos continuar aqui. Uma coisa mais rápida, transições e cortes. Aqui a gente vai falar sobre alguns tipos de transições, alguns tipos de cortes, né, entre um clipe e o próximo clipe. Corte simples, simples e rápido, consiste na troca de clipes sem nenhum efeito. É efetivo a depender de sua conexão. Muitas vezes trabalhamos com uma noção de tridimensionalidade através do corte, fazer a audiência entender o que há na tela e o que estamos escondendo. Por exemplo, esconder a revelação da identidade de alguém até o último momento é uma forma de montagem na qual se dá o valor ao suspense. Chamamos isso de momento decisivo, enquanto a escolha deliberada de fazer o olho humano acompanhar a cena de eye trace, ou seja, o olhar humano, onde a gente olha e tudo mais. Aí a gente tem aqui o J-Cut e o L-Cut, são duas variantes do chamado Split Edit,
ou edição dividida. Consiste em cortes simples, mas na qual a faixa de áudio e vídeo passam para o próximo clipe em momentos diferentes. Vamos diferenciar ambos. O J-Cut, o público escuta o áudio da próxima cena, porém ainda com o vídeo da tomada atual. No L-Cut, o público visualiza o vídeo da próxima cena ainda com o áudio da tomada anterior. Basicamente, você sobrepõe o áudio ou vídeo, dependendo da situação, de uma cena anterior para a próxima cena. Isso a gente cria uma sensação de continuidade, de fluxo. Muitas vezes você vai ver uma cena com um diálogo que está necessariamente com algum problema ali na montagem, está meio engessado. E o G-Cut e o L-Cut, por exemplo, resolvem isso, beleza, gente? A gente tem aqui uns vídeos, eu não sei... Vamos ver, vamos assistir, são vídeos bem curtos, que exemplificam, né, essas transições. Eu vou pedir para a produção botar o som, por favor, daquele mesmo jeitinho. Pode ir? Ok. I can't, I gotta go home. That's all it is. They're like the police department for wise guys. A gente também tem o L-Cut, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho também nele. Então, pode passar para esse vídeo aqui, por favor, também. Pode passar para a tela inteira, por favor. Obrigado. Don't have to take this abuse much longer. They don't serve fried chicken and watermelon on a daily basis in my mess hall. Yes, sir! That you, John Wayne? Is this me? Pessoal, bem, como vocês viram, tem essa diferença justamente no áudio, na sobreposição do áudio, no uso dele. Aqui a gente tem também os jump cuts e os match cuts. Jump cuts são cortes temporais, eles quebram a sequência contínua da cena, e os match cuts são cortes espaciais, que ocorrem por uma determinada rima visual. Isto é, não precisam ser espaços necessariamente parecidos, mas que criam uma rima entre duas cenas por sintaxe e contexto. Eles podem ocorrer tanto apenas verbalmente quanto visualmente. Vamos mostrar aqui rapidinho o jump cut. Strung out and thin, calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Pourquoi vous êtes triste? Parce que je suis triste. C'est idiot. Pessoal, então, como vocês perceberam, são cortes temporais, então eles necessariamente continuam no mesmo, na mesma espacialidade. E os match cuts, eles são cortes justamente que eles mudam a espacialidade. A gente vai mostrar aqui agora, por um segundo.
Vocês estão me escutando? Ok. Então, como vocês percebem, são cortes temporais e cortes espaciais, dependendo. Jump cut, cortes temporais, match cuts, cortes espaciais. Elas podem ser rimas visuais e não precisam ser necessariamente parecidos, mas precisa criar uma rima entre sintaxe e contexto, beleza? Vamos passar aqui rapidinho para as transições e cortes. Um segundo. Mas enfim. Existem duas transições, só para avisar aqui. Existem outras duas transições, que a gente está chamando de Smash Cuts e Invisible Cuts. Smash Cuts, como o próprio nome revela, é criada a partir de um corte abrupto, podendo ser espacial ou temporal, que é conectado justamente pela falta de ritmo entre os dois clipes. A gente já mostra daqui a pouco um exemplo, beleza? E tem o Invisible Cut, que são cortes essencialmente invisíveis. Muito visados por montadores, eles criam uma sensação de continuidade no espectador. O corte invisível pode ser invisível para aplicar uma falsa sensação de plano sequência, mantendo, portanto, uma temporalidade e espacialidade, ou pode transicionar para a próxima cena de forma contínua, beleza? Deixa eu ver aqui quantos... Vamos assistir rapidinho o Smash Cut. Ready are you? In all cases, people receiving bites have experienced headaches and nausea. Shot my way out. Everybody started shooting, so I blasted my way out of there. Well begun is half done. The times of your life and the things that you do. Cook is right there with you. Perfect time. As you know, endorsed by the PTA and the North American Teachers Foundation. We're coming to get you, Barbara! Enfim, e aqui temos também o cutaway, sound bridges, que são corte, o cutaway é um corte que a gente foge levemente da ação, né, em um momento a ação principal está ali e em outro momento estamos olhando para outra coisa sem ser a ação principal. E no sound bridges, do inglês, a palavra ponte sonora é essencialmente o que diz, ela liga a audiência entre uma cena a outra através de uma chamada sonora, beleza, gente? Ela pode ser uma buzina, um grito, um som suave, uma risada. Vamos ver rapidinho aqui também.
It's over, Toretto. Get your ass out of the car now. What did I tell you? 88 miles per hour! Você já sabe que não é pouca coisa, né? Professor, você tá tendo som aí? Uhum. Tá ok seu som? O seu vídeo, o vídeo tá com som? Não tá. Tá com som o seu vídeo? It was the ship of dreams to everyone else. To me, it was a slave ship, taking me back to America in chains. Outwardly, I was everything a well-brought-up girl should be. Inside, I was screaming. And I thought my jokes were bad. Back when I was picking beans in Guatemala, we used to make fresh coffee. Right off the trees, I mean. That was good. This is shit, but hey, I'm in a police station. Can we get started again? Now, what happened after the lineup? The desk sergeant was actually trying to tell me that he couldn't release you. I mean, can you believe that? You weren't even charged. Ok. E tem também o crosscut, que ocorre entre dois ou mais personagens, podendo estar em temporalidades e espacialidades diferentes, mas intercalamos entre essa ação e a outra ação. A gente vai mostrar rapidamente aqui uma cena de O Poderoso Chefão, e aí a gente já passa para uma parte falando um pouco sobre dissolução, transições mais tranquilas. Michael Francis Ritchie, do you renounce Satan? I do renounce him. And all his works? I do renounce them. And all his pomps? I do renounce them. Michael Ritchie, will you be baptized? In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Ritchie, go in peace. Pessoal, enfim, essas transições aqui são alguns exemplos. A gente também tem outras transições que eu chamo, que eu boto elas num conjunto, que é a dissolução ou dissolve, fade e o wipe. E aí o fade pode ser in ou out, ou o wipe também pode ser in ou out. A dissolução, ela é uma mixagem para a próxima cena. Ela traz a próxima cena de uma forma gradual para a tela. O fade in, fade out é o que a gente considera que é a transição para fundo preto ou fundo branco. Ela é uma transição gradual, né? E pode trazer uma sensação de reticências para o filme. E aí a gente tem o wipe, que é uma transição gradual e visual.
como uma espécie de pano. Ela passa para a próxima cena, trazendo através de um movimento. Por exemplo, a gente vê nos filmes do Star Wars, a gente vê nos filmes do Akira Kurosawa, enfim. Aqui são vários exemplos que a gente pode ter. Aqui a gente tem uma regrinha dos 30 graus, que é basicamente, quando a gente corta para um próximo plano, a gente tem que trocar o ângulo que estamos utilizando, então de preferência que é um ângulo que mude 30 graus aproximadamente para a próxima cena. Enfim, temos aqui umas leituras adicionais. Eu peço que, se vocês tiverem interesse, printem essas leituras adicionais. E aí, o software. A gente vai falar sobre o Adobe Premiere Pro e a parte de transcrição, mas também de edição. A gente vai apresentar um pouco do programa. O que o Premiere Pro é? É um NLE, Non-Linear Editing Software. Ele trazendo edição não linear. O vídeo original, ele, cada vez que é dividido, ele não fica afetado depois. Então, a gente pode dividir ele quantas vezes a gente quiser. A gente pode dar Ctrl Z, né? A gente pode refazer o que a gente fez. A gente pode salvar, que o vídeo original ele não fica necessariamente afetado por isso. O que é ótimo para uma edição onde a gente trabalha muitos testes. Antigamente, a gente não tinha essa capacidade, a não ser que a gente fizesse muitas cópias dessas películas, por exemplo. Enfim, e aí, deixa eu passar aqui agora. Esse é o módulo 3, que é o pacote Adobe. A gente vai trabalhar, apresentar um pouco do Premiere. Deixa eu abrir ele aqui, inclusive. Já passo ele para a tela em cheio, inclusive. Um segundo. E a gente vai trabalhar, vai apresentar um pouco do programa e aí a gente vai começar a fazer uma transcrição básica dele a partir disso. Eu não sei se vocês estavam na última aula, mas a última aula o que acontece? A gente trabalhou o Subtitle Edit. A gente trabalhou e mostrou algumas coisas, também experimentamos naquele momento, ao vivo, uma falha, né, o que a gente chama de crash, que é quando o programa ele quebra por algum motivo, né? E aí, no caso, ele estava quebrando justamente no processo de transcrição automática dele, automatizada, com um pouco de melhor qualidade. Tinha dois tipos de transcrição, uma transcrição super simples e uma mais elaborada. A elaborada não estava funcionando ali naquele momento. A gente vai mostrar aqui no Adobe Premiere, porque é o seguinte, eu recomendo, antes de tudo, que se você quiser trabalhar a parte de transcrição automatizada, faça no Adobe Premiere, porque o Adobe Premiere, ele, querendo ou não, é um software, é um programa de código fechado. No caso, a empresa ela é dona daquele código, a empresa não libera nada do código fonte, você não pode simplesmente começar a editar tudo do código do programa. E a partir disso, a partir dessa ideia, às vezes a empresa ela vai ter um investimento um pouco... Ele vai ter um investimento um pouco melhor para o programa, certo? E nesse caso, a transcrição automática é um processo de muita qualidade, assim, que eles têm, querendo ou não. Eles tendem a trabalhar em torno disso justamente para... Enfim, eles trabalham justamente para melhorar a integração entre o usuário e o programa. Pessoal, vamos fazer um momento do print, então peço que todo mundo ligue as câmeras, façam umas caras e bocas aí e é isso, gente. E no programa aqui, o que acontece? O que eu recomendo realmente é fazer uma transcrição aqui. A gente vai mostrar também uns fluxos de trabalho, algumas ideias que a gente pode fazer. No fluxo de trabalho não são nada mais, nada menos do que a movimentação que a gente faz entre um programa e outro, ou entre arquivos para um programa e aí para outro programa, por exemplo. Nesse caso, a gente vai propor dois tipos de fluxos de trabalho ideais aí. Como o Adobe Premiere Pro é um software pago, ele é pago e é caro, o pacote Adobe, por exemplo, em média sai R$120 mais ou menos mensais aqui no Brasil, atualmente.
Então, como ele é um programa pago, realmente é complicado, mas a gente vai mostrar uma forma de você usar esse programa pago junto com o software Edit, quer dizer, desculpa, Subtitle Edit, que é o programa que a gente trabalhou na aula passada, e a gente vai trabalhar junto com ele aqui, para tentar otimizar nosso tempo e ser de uma e transformar esse trabalho de uma forma mais mais palpável, mais palatável também para o nosso gosto, beleza? Então vamos lá. Vamos abrir aqui, vamos criar um novo projeto. A primeira coisa é que quando você cria um projeto, você pode botar o nome. Vamos botar teste, legendagem. E aí a gente pode também escolher os lugares que a gente vai colocar. Eu vou colocar, no caso, numa pasta, deixa eu ver. Eu vou botar na pasta Cultura em Movimento mesmo. Vai ficar bem aqui. Eu tenho a opção de criar uma nova sequência aqui, mas eu não recomendo. Eu já explico o que é uma sequência para vocês. Não recomendo vocês criarem uma nova sequência. Só bota para criar aqui já, que ele já vai criar um novo projeto. Ele deu um erro bem básico. Eu peço também que a produção coloque a tela toda, por favor. Obrigado. Vamos lá. Essa aqui é a janela normal. Deixa eu só redefinir aqui o layout. Esse é o layout normal de uma janela. Quando você abrir, provavelmente vai estar aqui, se não me engano, desse jeito. Aqui na parte de janela você pode ver várias áreas de trabalho. Eu recomendo você colocar na edição, por enquanto. Ou na parte de montagem, talvez. Essas áreas de trabalho são predefinições de como elas ficam organizadas, né, essas janelas. E, bem, o Premiere tem várias desses tipos de janelas que acontecem em vários momentos. Eu já expliquei, por exemplo, para vocês o que é origem, o que é programa, né? A origem é o clipe original, o programa é a sequência, é a visualização da sequência. A linha do tempo, que está em grande parte desses editores não lineares, e aí existem sequências. Uma sequência é nada mais do que o que tem contido ali de vários clipes, certo? E aí a linha do tempo é a visualização dessa sequência. O que acontece? Eu digo vocês sempre serem organizados, criarem novos compartimentos, novas pastas. Compartimentos são nada mais que pastas. E aí a gente pode colocar um nome aqui, por exemplo, clips ou RAW. RAW, por exemplo, no caso, a gente chama de RAW para vídeos crus, ou seja, vídeos originais, sem nenhuma edição. Nesse caso, como a gente vai editar, na verdade, a gente vai visualizar duas cenas que eu separei para vocês para a gente fazer essa transcrição, eu vou colocar só o nome clips, tá bom? Clips, e aí eu posso clicar 2 vezes, eu posso importar os vídeos. Nesse caso, pessoal, se não me engano, deixa eu só dar uma olhada aqui se eu baixei certinho. Tá, eu baixei. Um segundo que eu vou só extrair aqui. Tá. Para voltar aqui, por favor. Pode voltar aqui na tela, por favor? Aí, obrigado. Aí aqui eu extraí bem aqui, são esses 2 vídeos. São bem básicos mesmo. Que estão inclusive no Drive, que eu passei para vocês. Então, se vocês quiserem trabalhar juntos, fiquem à vontade. Esses 2 aqui são de um filme que eu não gosto muito, uma cena que inclusive eu não gosto muito, mas é uma cena com bastante diálogos. É uma cena em inglês, que é de cenas de casamento. Desculpa, ADM, o menu está escondido. Por gentileza, tem como minimizar a tela para nós? Desculpa, o menu de que? Tudo, não sei. Enfim. E aqui a gente tem também uma cena de uma animação chamada Cowboy Bebop. É uma animação bem conhecida, japonesa. E aqui está dublado, então eu também coloquei um em inglês, um em português, justamente para trabalhar essa transcrição aí automática nessas 2 línguas e mostrar para vocês alguns problemas que a gente vai encontrar e outras coisas que a gente pode organizar isso aqui. Vamos lá. A gente vai criar normalmente, a gente poderia criar uma nova sequência. A gente aperta o botão direito, novo item, sequência. Ok. O que acontece? A gente poderia, aqui na nova sequência, a gente pode escolher várias predefinições, ou a gente pode criar a nossa própria, inclusive. A gente tem sempre que usar uma predefinição como base, e aí a gente pode criar a nossa e depois salvar essa predefinição depois para a gente sempre selecionar o mesmo tipo. Quando a gente
abre a parte, por exemplo, de configurações, a gente tem aqui alguns modos de edição. Esse DNxHR normalmente utilizado para filmagens mais... para tentar manter o máximo de qualidade possível, ela é mais pesadinha. Aqui a gente tem a resolução, aqui a gente tem o formato de arquivo que estamos vendo. Normalmente eu indico vocês usarem QuickTime, se tiverem. Às vezes aparece só iframe, somente MPEG, não tem problema por enquanto. O codec também, que a gente está trabalhando. O ProRes é um codec de extrema eficiência da própria Apple. Vocês também podem usar o DNxHR, que é um codec que com menos compressão, por exemplo, também. Enfim. A largura, que a gente tem também a visualização de vídeo, não vamos precisar mexer. Tem a taxa de amostragem em áudio. Eu recomendo ficar nos 4.800, não, nos 48.000, desculpa. Amostras de áudio, tudo bem. Faixas. As faixas são nada mais que as camadas de vídeo e áudio na linha do tempo. A gente vai mostrar isso também na prática de legenda e vocês vão ver mais ou menos. Para vídeo de YouTube, por exemplo, eu recomendo deixar em DSLR. Vamos deixar em 24 quadros, mas 23 também é o suficiente. E é isso. A gente pode dar OK aqui e ele cria uma nova sequência. Olha aqui, apareceu e ela já abre aqui na linha do tempo. Só que é o seguinte, nesse caso, hoje, agora, a gente também pode fazer outra coisa, que é o que eu vou recomendar. Eu vou deletar aqui apertando a barra de Escape, né? E aí eu vou selecionar esse clipe aqui. Eu vou pegar, segurar, arrastar e jogar aqui na linha do tempo. Ele vai criar uma linha do tempo baseada... Uma linha do tempo não, uma sequência baseada nesse vídeo que a gente botou aqui. Certo? E aí e cá estamos a sequência. O que acontece? A gente vai fazer uma transcrição e a gente vai entender mais ou menos como que funciona esse processo de transcrição aqui. Aqui também é a barra de ferramentas, para quem não conhece. A barra de ferramentas aqui é uma das mais importantes que você vai usar, que é fatiar. A gente pode cortar o vídeo várias vezes. Aqui é a ferramenta texto, que a gente vai trabalhar bastante agora na parte de legendas e gráficos. Temos retângulo, que a gente forma uma forma, ou a gente também pode fazer para selecionar alguma coisa e mascarar. Mascarar, no caso, retirar uma parte, por exemplo, aqui. Se eu quisesse tirar uma parte, mas no caso não estou selecionando uma ferramenta junto com isso, mas essa ferramenta também serve para isso. E aqui também é a seleção, que é basicamente a gente pode selecionar, arrastar, por exemplo, se a gente seleciona os dois aqui, ó, o áudio e o vídeo. No caso, esse é o áudio, esse é o vídeo. Áudio para cima, vídeo para baixo, gente. Aqui ele já veio com 3 faixas, inclusive, caso vocês estejam querendo saber aqui. Ok, a gente vai ver essas duas cenas. Na verdade, vamos ver uma cena primeiro e a gente vai fazer a transcrição e aí a gente vai trabalhar a partir disso e depois a gente vê essa outra cena e a gente faz a mesma coisa da transcrição. Vamos entender mais ou menos qual o contexto da cena. Vocês não precisam saber inglês para saberem que estão brigando, que é um casal que está brigando, no caso. A gente aqui não tem legenda, realmente, também, caso você não entenda inglês ou caso você não saiba. Mas eu recomendo vocês olharem só pelo contexto da cena, entender algumas coisas, e aí a gente vai explicando durante o processo aqui, tá bom? Eu vou botar aqui para assistir, então... eu peço também que a produção arrume o áudio, por favor, certinho, e aí me avisa quando puder. Vamos aqui, por exemplo, fast reposted. Aí é uma mesma frase, por exemplo. E percebam que o inglês, por exemplo, ele é extremamente mais preciso. Vocês vão ver depois que essa diferença, enfim. O pessoal está falando aqui, a lista aparece com data de 1º de maio. Eu acho que é tranquilo, né, gente? A produção, não sei se a produção tá sabendo disso, que a lista aparece com data de 1º de maio. Aí o pessoal está perguntando. Vale por hoje 2 de maio. Enfim, aí eles respondem vocês. Enfim, vamos continuar aqui. E aí você vai configurando aqui. Essa parte é a parte da legenda. Ok. Corrigiram ali, parece que vale sim por hoje. Então qualquer coisa, se vocês estiverem com medo da data e estiver errada, pode ficar tranquilo.
Beleza, gente? Continuando. Aqui, se a gente dá duplo clique, que nem no Subtitle Edit, a gente vai colocar a nossa agulha, lembra da agulha aqui? Onde está a legenda. E aqui, a gente tem todos os timecodes. Os timecodes são basicamente os horários de cada legenda, mostrando aqui. Aqui a gente também tem uma visualização mais visual do negócio. Ó, se a gente dá Alt, roleta do mouse, igual daquela vez lá do Subtitle Edit, a diferença é que não é Ctrl, aqui é Alt. A gente sabe mais ou menos como que está funcionando as legendas. Percebam que algumas regrinhas das legendas a gente não vê aqui. Aqui, por exemplo, as legendas elas estão uma atrás da outra. Lembrando que no próprio Subtitle Edit, ele normalmente indica você ter um tempo entre uma legenda e a outra. Um tempo pequeno, mas recomenda. A própria Netflix recomenda isso também. Então é o seguinte, a gente já gerou todas as legendas com timecode certinhos. Então, se a gente for ver, está sincronizado e tudo mais. Se não me engano, inclusive, não vai estar sincronizado aqui, talvez. Porque aqui tem um momento que... Ó, I'm sorry. Ele fala I'm sorry primeiro. Eu sinto muito, no caso. E aí depois ela fala eu também, né? Em inglês. Me too. E aí ela fala bem nesse momento e a legenda não tinha captado na hora. Deixa eu só sincronizar. Ó. Mesma coisa no Subtitle, que o Subtitle Edit. Eu posso puxar e posicionar. Enfim. Aqui, por exemplo, não tem nada, na verdade. E, enfim, esse é o diálogo que gerou, a partir dessa transcrição. Se a gente for aqui na parte de transcrição, ele percebe, ó, orador 1, orador 2. Orador 1, orador 2. E ele identifica também pausas, por exemplo. Aqui ele identifica uma pausa de 9 segundos. Aqui identifica uma pausa de 8 segundos. E aí a gente também pode, inclusive, editar e tirar essas pausas caso precise. Por exemplo, aqui. E aí, da transcrição, ela transforma em legendas e com as legendas no horário certinho. Enfim, o que a gente também pode fazer, vamos dizer que você está tudo certo aqui. Aqui já gerou a legenda de um processo já ideal para você. Você pode selecionar todas as legendas aqui. Ó, seleciona todas as legendas. E eu quero, por exemplo, animar essas legendas. O que é recomendado que eu faça nesse momento aqui? Eu posso, como vocês percebem, essas legendas elas estão em um ambiente mais... É um ambiente onde ela está sendo lida como legenda, ou seja, ela pode inclusive ser exportada em .srt, como a gente aprendeu na última aula, mas vamos dizer que eu quero animar elas. A gente pode transformar elas em gráfico. Gráfico nada mais do que pode ser uma imagem, pode ser um texto mais decorativo. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui na parte de cima, gráficos. A gente vai em gráficos, atualizar a legenda para gráfico. O que significa isso? A gente transformou a parte que estava na camada de legendas, a gente transformou ela em gráficos. E agora a gente pode, inclusive, se a gente quiser, deixa eu só resetar, inclusive, redefinir o próprio layout da legenda. Se a gente selecionar um desses, tá vendo aqui na parte de gráficos essenciais que aparece a própria legenda e aparece algumas outras configurações que a gente ganhou? Então, se eu selecionar todos aqui, eu posso selecionar, inclusive, a própria fonte deles. Posso mudar, se eu quiser. Vamos mudar aqui para uma mais maluquinha aqui, só para mostrar. Ó, percebam que a gente mudou aqui todas as configurações, inclusive o próprio computador eu acho que travou um pouquinho. Ok, travou e destravou, porque ele foi aplicar em todas. E ele mudou também, inclusive, a própria fonte. Porque é uma fonte agora que está estática, ela não pode ser transformada em .srt.
Lembram disso? Que é uma fonte que normalmente a gente vai colocar em um vídeo embutido, por exemplo. É assim que a gente transforma normalmente. Então, vamos colocar em outra fonte aqui também. Ou, outra coisa que a gente pode fazer, de outra forma, a gente pode chegar em uma fonte dessas aqui, a gente clica, aparece essa parte de gráficos essenciais. Aqui a gente tem várias camadas da parte de fontes, de gráficos. A gente pode criar inclusive uma nova, se a gente quiser, a gente pode criar um novo texto, por exemplo, uma nova camada de texto, dentro desse gráfico aqui, que está bem aqui, ó. Ou a gente pode selecionar essa legenda aqui que foi transformada em gráfico, e a gente pode mudar algumas coisas, por exemplo, a aparência dela. Vamos mudar aqui, vamos transformar em outra coisa. Vamos transformar aqui nesse daqui. A gente pode colocar tudo em maiúsculo, por exemplo. A gente pode aumentar um pouco o tamanho, que aqui é aumentar. A gente poderia, por exemplo, alinhar os textos, ou a gente pode alinhar em relação à imagem. Por exemplo, deixar na metade. Como é uma legenda, ela já está alinhada certinho. Eu não recomendo vocês modificarem essa parte. Preenchimento, a gente pode colocar uma outra cor. Por exemplo, a gente vai colocar uma rosa aqui agora. A gente pode botar um traçado, né, escolher a cor. A gente pode colocar um plano de fundo, no caso, um fundo ali atrás, ó, percebam? E aí eu posso colocar, por exemplo, a cor preta. Ou eu posso também adicionar uma opacidade. Eu posso arredondar também os cantos. Enfim. Também poderia botar uma sombra e por aí vai. Então, pessoal, o que eu posso fazer é que eu posso salvar o estilo. Eu posso criar um estilo que é nada mais do que uma predefinição baseada no que a gente acabou de fazer. Por exemplo, se eu colocar todas as fontes em um estilo, que é esse mesmo estilo aqui, eu vou criar aqui, estilo, teste, legenda. Pronto. Se eu passar para essa aqui, tá vendo que esse gráfico aqui em legenda, a gente vai em estilo, estilo teste, pronto. E aí a gente pode fazer a mesma coisa desse mesmo jeito em todas as legendas. Como a gente vai fazer? A gente vai selecionar todas elas aqui. Cadê? Um segundo. Controle de efeitos, não. Tá. Cadê o estilo? Que não tá aparecendo, olha só. Tá. A gente pode tentar copiar o estilo. Deixa um segundo. Tá, não. Na verdade não vai permitir isso. O que a gente vai fazer em vez disso? A gente vai basicamente sincronizar manualmente isso aqui. A gente vai selecionar todos. A gente vai colocar o preenchimento que a gente escolheu, no caso. Vai colocar esse aqui, essa fonte que a gente colocou. A gente vai colocar um traçado também, que a gente decidiu colocar. Plano de fundo também. Boa tarde a todos. Professor, a título de trabalho, qual software as empresas preferem que o legendista trabalhe? Eu indiquei na aula passada um software que muitas empresas profissionais usam, que é o Easy Title, EZ, aí título em inglês, né? EZ Title, eu mandei para vocês aí. Mas é o seguinte, normalmente as empresas elas não ligam muito desde que você esteja na linguagem que eles estão trabalhando. Então é por isso que eu mostrei para vocês, por exemplo, o próprio Subtitle Edit, que é um software gratuito, que é um software open source, né, de código aberto. É um programa mais tranquilo nesse sentido.
usem o Subtitle Edit até que alguém peça que você precise usar o Easy Title. O Easy Title é pago, você paga um valor, eu não sei se é fixo ou ele é mensal, provavelmente é mensal, é a tendência mais recente em na área de tecnologia, especialmente na área de edição de imagem, edição de foto, que é um jeito deles conseguirem ter um fluxo constante de caixa, inclusive. Mas enfim, essas são as minhas indicações em legendas. O professor não avisou, estava atento na aula. Rose, eu avisei sim, desculpa, a Rose nem viu a lista passar, não sei se... Enfim, fica de olho então, Rose, rapidinho na lista quando estiver passando aí, eu também aviso para vocês, tá bom? Enfim, continuando. Aqui, no caso, eu recomendo para vocês também, eu vou recomendar para vocês também em relação à transcrição. No Premiere, passando pro Subtitle Edit, ou do Subtitle Edit passando pro Premiere. Eu vou ensinar para vocês esse fluxo também. Tá bom? Vamos continuar aqui rapidinho, voltando. Aqui eu posso modificar também algumas outras coisas, né, como a gente mostrou. Arredondar, vamos deixar assim. Ok. Perceba que eu selecionei todos e ó, ficou assim. Vamos dizer que você queira animar essas legendas, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. Eu botei para vocês dois packs, né? Dois pacotes de transições. Uma transição para Adobe Premiere e outra para After Effects. Para vocês aprenderem ou para vocês até utilizarem como recurso. Eles são pacotes gratuitos e tudo mais. E eu vou ensinar aqui também um segredinho. Esse é um segredinho que eu gosto muito. Que normalmente as pessoas não estão muito atentas. E que eu acho bem bacana. Que é o seguinte. Vamos dizer que você está precisando de algum recurso. Audiovisual, no geral. Mas especificamente para edição, vale muito a pena. Você vai clicar aqui. Você vai pesquisar Gumroad. Essa palavra aqui, ó. Gumroad. Ele é nada mais que um site onde você pode vender várias coisas, especialmente coisas relacionadas ao audiovisual, certo? E aqui tem um monte de coisa, tem muita coisa para ser vendida e tudo mais. Mas uma das coisas que eu acho mais interessantes é que muitas vezes vários usuários vendem de uma forma gratuita ou também vendem a partir de um certo preço, só que o preço é opcional. E nesse caso, é esse momento que você pode encontrar vários pacotes de uma forma muito concentrada aqui. Eu vou aqui no Google, por exemplo, eu vou abrir rapidinho ele, um segundo. Eu vou pesquisar Gumroad, e aí eu vou botar Text Transition. Esse aqui tá aqui. Esse aqui é um site do Gumroad, por exemplo. Tá aí. Aqui no caso está a partir de $1, então realmente aqui não tá de graça. Mas se você pesquisar aqui no Gumroad, no próprio site do Gumroad, deixa eu pegar aqui, se não me engano, tem como pesquisar. Text Transition. Tradução de texto. E aqui temos algumas coisas. E aqui, ó, preço mínimo, $0. Então, a gente bota 0, a gente começa já a dar uma olhada. Como você percebe, o mecanismo de pesquisa dele não é muito bom, por isso que eu estava querendo pesquisar no próprio Google. Mas a gente pode colocar, cadê? Talvez, deixa eu ver aqui. Interessante que ele não está saindo o recurso aqui. E esse é o problema no Gumroad. O Gumroad ele tem um péssimo mecanismo de pesquisa para você achar, inclusive, no próprio site deles. Desenho, pintura, então, eu não considero nenhum desses aqui. Mas, normalmente eu gosto de pesquisar realmente no Google e vamos continuar no Google por enquanto. Eu criei umas novas abas para dar uma olhada. Vamos ver aqui.
Opa, gratuito, né? Free. Então aqui, ó, escolha um preço justo, eu boto 0, se eu, no caso, não quiser pagar. Você tem que ficar de olho também nos direitos, no copyright, se você pode usar isso daí em um projeto, por exemplo, um projeto comercial. Mas no caso, para aprender, é o melhor jeito, é a melhor forma possível, beleza, gente? Aqui é o melhor lugar que você vai encontrar. Aqui temos 15 classificações de 5 estrelas, gratuito. Por exemplo, aqui para o After Effects. Eu poderia pesquisar se eu quisesse. Premiere Pro. Aqui a gente tem também o próprio Gumroad utilizando o mecanismo de pesquisa do Google e acessando a base de dados deles. Olha aqui, temos aqui um pack do Premiere Pro de transições $0 a partir de $0. Você pode colocar mais se você quiser contribuir. Esse segredinho aí que eu tô mostrando para vocês é muito porque na internet vem cada vez mais aumentando o número de lugares diluídos para você acessar alguns recursos. Então, eu estou recomendando aqui para vocês justamente porque é um lugar que você pode encontrar e filtrar recursos gratuitos sem precisar, por exemplo, cadastrar uma conta só para baixar. Você normalmente vai precisar colocar seu e-mail, é claro, para registrar que você comprou, entre aspas, né, aquele recurso, mas no caso é um dos melhores jeitos de você não precisar criar uma conta, beleza? A gente vai fazer um print de novo, no momento do print, então peço que vocês abram as suas câmeras e façam uma pose bem legal, beleza, gente? Prontinho, gente. Aí, enfim, você vai botar em eu quero isso, né? Botar os $0, não precisa botar o seu cartão porque são $0 de forma gratuita. Você bota seu e-mail, pronto. Você vai poder baixar. Eu também já forneci para vocês justamente esses pacotes aqui. E deixa eu ver aqui qual que é qual. Deixa eu ver se... esse aqui é do After Effects, esse aqui é do Premiere. Ele está num arquivo chamado PRFP7. Basicamente, Premiere Pro preset de predefinição, beleza? Vamos abrir aqui. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai em efeitos, na parte de efeitos aqui na parte de baixo, transições de vídeo, quer dizer, nessa parte aqui, botão direito, nas predefinições aqui, importar predefinições. E a gente seleciona aqui, e olha aqui, já está bem nessa parte, no cantinho inferior esquerdo de vocês, tá as predefinições importadas. Aqui tem várias, tem blur no caso é desfoque em inglês, temos aqui, tem flip, grid, distorção de lente, rotação, escala. Vamos botar uma de escala, rapidão. Eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar todos eles, e eu vou selecionar esse aqui, Scale Down In. E eu vou segurar, com todos selecionados, ó, segurar, arrastar, jogar. Quer ver aqui que vai mudar como que vai ficar? Isso aqui é nada mais do que o que a gente chama de animação da legenda. A gente pode animar também no After Effects, como eu disse, e a gente... Normalmente o After Effects para legendas não é recomendado, porque After Effects normalmente é para uma composição menor, é para um clipe, é para uma cena pequenininha. Então, nesse caso, normalmente a gente indica para o que a gente chama de gráficos, né? Gráficos, como eu disse, são vários títulos pequenos e tudo mais. Por exemplo, como eu mostrei aqui, esse a seguir aqui. Esse a seguir você pode fazer ele no After Effects de uma forma mais tranquila e personalizada. Aqui, no caso, já está pronto. Enfim, o próprio Premiere anda trabalhando muito para tentar criar uma automatização. Aqui, ó, vou colocar esse aqui, se não me engano, edição de títulos, ó.
Percebam que eles tentam criar realmente um processo de automatização justamente para caso você trabalhe com vídeos mais rápidos, vídeos que precisam ser editados hoje e precisam ser postados amanhã, entendeu? E eles vêm trabalhando bastante em relação a criar essas predefinições. Beleza? A gente vai entrar num rápido intervalo de 10 minutos mais ou menos, onde a gente vai começar a trabalhar também. A gente vai fazer uma transcrição dublada, mas antes disso também a gente vai mostrar sobre fazer uma transcrição e passar para o Subtitle Edit e vice-versa. Beleza? São 10 minutinhos, a gente já volta, fiquem de olho, e aí também, a gente também trabalha o After Effects, beleza? Até daqui a pouco. A lista foi liberada, gente, mais uma vez. A lista foi liberada mais uma vez. Então fiquem de olho, gente, antes de ir pro cafezinho. Essa é a última lista, beleza, gente?
Voltamos, pessoal. Todo mundo tá tudo bem? Enfim. Vamos continuar aqui, gente. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu tô pensando aqui exatamente qual dos processos que a gente vai fazer primeiro. Vamos fazer o seguinte. Já sei. Eu vou dar Ctrl Z aqui rapidinho para ver se eu consigo voltar tudo ou se eu vou ter que fazer uma transcrição nova. Eu acho que eu vou ter que fazer uma transcrição nova. Porque é o seguinte, eu fiz muitas modificações e eu quero ela como legenda por enquanto, aquela legenda que a gente produziu, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui na parte de legendas, cadê? Texto não, lê texto. Nenhum conteúdo, transcrição, a gente vai ativar. Ok? E a gente vai criar uma... E a gente foi para sem querer texto, tá? A gente vai criar a legenda. Opa, desculpa. Esquece que tem que ser criar primeiro baseado na transcrição. Vamos lá. Criar legendas, padrão de legenda tá aqui certinho. Exatamente como a gente deixou. Mentira, porque agora sim. Eu peço por favor também para a produção já colocar a tela cheia. Inclusive o estilo aqui, ó, estilo teste legenda, lembra? Que a gente criou naquela vez lá? Aqui já tá funcionando. Nesse caso eu não vou deixar nenhum porque eu quero fazer outra coisa. Eu vou mostrar pra vocês. A Victoria falou, prof, seu áudio tá baixo. Testando, vocês estão escutando direitinho? Tá baixo mesmo ou... Estão escutando direitinho? Tá tudo certo? Dê um retorno, por favor. Testando. Tá bom. Ok. Só um momento que está criando legenda. Aí está criando ainda as legendas. Deixa eu ver. Talvez, inclusive, tenha travado aqui. Olha, de novo. Lembra que eu falei? Premiere é complicado às vezes. Quer apostar quanto que ele travou? Ai. Vamos tentar de novo. Senão a gente vai fazer outro jeito aqui, rapidinho. Tá tudo bem, tá tudo certo. Criando legendas. Vamos ver se ele vai querer criar legenda agora. Ou você tem que selecionar isso aqui. Ok. Ele provavelmente não está querendo criar legenda. Talvez tenha que selecionar alguma coisa. Deixa eu ver se a pessoa tem que estar selecionado o destino dessa faixa. Caso você clique aqui, você clica e cria um destino da faixa, ou seja, na onde que ele vai focar, né? A faixa vai focar. Neste caso, deixa eu ver rapidinho mais uma vez, tentar mais uma vez. A Nina Prado falou, também acho o áudio baixo. Eu não sei, o pessoal falou que tá ótimo, então não sei se está... Fiquem de olho se também não tá baixo para vocês aí pelo próprio Zoom, pelo próprio aplicativo de vocês, ou se é a internet, inclusive. Às vezes pode ser isso. Ele não vai querer criar legenda, bendita da legenda, então a gente vai fazer outro jeito. Eu vou fechar o Premiere, não vou salvar. Vou abrir de novo o Premiere. E eu vou pedir para botar a tela cheia, por favor. Pode botar a tela cheia. Ok. Vou abrir de novo o projeto que eu fiz aqui. Dica para vocês. Ctrl S salva no Premiere. Se você quiser, pode também botar aqui em arquivo, salvar, ou salvar como, que aí você salva uma versão e começa a editar ela, ou salvar uma cópia, onde você salva uma cópia, mas você não começa a editar ela, beleza? Normalmente você vai estar sempre querendo apertar Ctrl S em um momento necessário. Eu voltei aqui onde a gente já tinha legenda.
aplicada, o que a gente vai fazer? A gente pode exportar a legenda, só legenda, em um formato. No caso, eu vou exportar para arquivo SRT. Vamos, cadê? Parte do Cultura em Movimento. E aqui eu vou salvar. Ok. O que eu fiz aqui? Nada mais, nada menos que eu salvei em .srt. E eu posso clicar aqui e editar no Subtitle Edit. Lembra? Como vocês percebem, o próprio Premiere, ele tá com um caracteres por segundo muito rápido, então não está num padrão de boa qualidade de legendagem, mas vamos dizer que está, aqui, porque, querendo ou não, como eu falei, a gente pode publicar essa transcrição automática na internet, se a gente precisar. Se a gente tiver um vídeo aqui, tá aí, vocês podem usar para isso. Vou abrir também, enquanto isso, o vídeo, para sincronizar, só para ter uma noção aqui visual, do vídeo da Scarlett Johansson com o Adam Driver. Então, percebam que agora ele está em SRT e estamos aqui, como vocês podem também ver, está muito rápido mesmo. Isso você pode arrumar aqui no próprio programa, no Subtitle Edit, como a gente ensinou mais ou menos. Então, se a gente quiser adicionar forma de onda, e aí a gente tem uma noção visual melhor. Enfim. E aqui você pode simplesmente editar o que você quiser e tal. O fluxo de trabalho que eu estou propondo aqui para vocês é o seguinte. Vamos dizer que você está querendo fazer um vídeo extremamente rápido, então, como eu falei, editar num dia, lançar no outro, ou editar num dia e lançar na mesma hora, assim, você precisa que seja rápido. O que eu recomendo é vocês, por exemplo, e vocês precisam traduzir isso aqui. O que a gente pode fazer, lembra da tradução automática? E lembra o que eu falei, traduzir automático não é necessariamente o melhor, é uma exceção que vocês deveriam estar utilizando. Nesse caso, vamos utilizar para exceção aqui. E esse é um fluxo de trabalho que eu estou propondo aqui para vocês. Eu pego aqui, traduzir automaticamente, copiar automaticamente para a área de trabalho, separador de linha pode ser isso aqui, do OK, opa, desculpa, na verdade eu errei sem querer um negócio, peraí, deixa eu traduzir ali que eu tinha aqui, deixa eu só abrir de novo o vídeo só para ajudar vocês visualmente. Tá, vídeo, tradução automática, vi, copiei e colar, traduzir, vá até o tradutor, lembra aquilo que a gente mostrou na última aula? Vá até o tradutor, colhe o texto, copie o texto, o resultado de volta para a área de transferência e clique no botão abaixo. O que significa? Eu clico aqui, copiar texto de origem para a área de trabalho, significa que agora está na minha parte de copiar e cola, eu vou no tradutor, por exemplo, ou no ChatGPT, etc., o que você estiver utilizando, lembrando, não é o ideal, mas inglês para o português. Cola, e ele vai aqui, copio, obter traduzido de área de transferência, Ctrl V. Pronto. O que significa isso? Temos aqui uma tradução mais rápida e útil para determinados momentos. A gente tem que fazer, claro, a revisão, por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui, você exatamente como sua mãe, está muito rápido. Ó. E aquilo que a gente falou, a gente mostrou. O tempo das coisas realmente fica complicado. O que você pode fazer também, se você quiser tentar ajustar o texto, o tempo, e quiser, por exemplo, criar um novo arquivo em branco, né, um arquivo em branco, depois você só ter uma noção do que foi dito ali, depois você fazer a ressincronização de uma forma a partir do zero, você também pode exportar isso aqui em um texto simples, ou você pode até exportar isso aqui salvar isso aqui em .srt, em português, por exemplo.
Se não me engano eu salvei. Não, acho que agora não... Nem vi onde que eu salvei. Deixa eu salvar de novo, só pra garantir. Salvar como? Eu salvei em OneDrive, tá. Já sei onde que eu salvei. Eu vou aqui, tá aqui. E se eu quiser, por exemplo, apertar o botão direito, bloco de notas, tá aí os timecodes, todos em português, inclusive. Olha. Como você usa comparar minha mãe para minha mãe. Viu como que tá? Como você usa comparar minha mãe para minha mãe. Percebo que a tradução, como a gente falou, tá extremamente complicada. Normalmente você pode usar, por exemplo, um ChatGPT que tem uma tradução um pouco mais interessante, tem o DeepL, que é uma tradução um pouco também mais interessante, que usa inteligência artificial para trabalhar com contexto. Você usa o que você quiser, desde que você também tenha a noção de que a tradução ela não é correta de ser feita desse jeito, porque a gente sempre usa também contextos, a gente sempre usa troca de palavras de acordo com o contexto, então sempre faça uma revisão pelo menos faça uma revisão, gente. Vamos lá, a gente transformou isso aqui em português, o que eu posso fazer agora? Se eu transformei isso aqui em português, eu posso importar aqui, desse jeito aqui. Tá aqui o nosso documento em português, copio, jogo aqui. Um segundo, que ele criou uma nova, em vez de ele passar para cá, ele criou uma nova camada, quer dizer, uma nova sequência, desculpa. Mas eu peguei eu selecionei toda a sequência, eu passei para cá e tá aí. Então, viu? Traduzimos de uma forma mais rápida, que pode acontecer e tudo mais. Ou, olha só, a gente também pode fazer o que a gente fez da última vez, que é se a gente quiser modificar o estilo para embutir, por exemplo, num vídeo. Que é o que acontece. Eu posso selecionar todos aqui, primeiro. Vou selecionar todos. Depois de revisado, claro, não vou revisar aqui ao vivo para vocês, mas depois de revisado eu indico vocês darem uma olhada. A gente vai selecionar todos, atualizar a legenda para gráfico, como eu expliquei para vocês. Tá aqui. Eu posso simplesmente modificar de acordo com o que eu quiser. Do mesmo jeito aqui. Vamos aumentar um pouquinho. Tá aí. Vamos ver o que mais. Deixa eu pensar aqui. Tá. E aí a gente também pode, como eu mostrei para vocês, utilizar aquelas predefinições que a gente mostrou sobre de transições. Tá bem aqui. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é justamente esse conceito de o que a gente vai fazer naquele momento de público-alvo, de saber para onde estamos exportando, para quem estamos enviando e opções, como fazer isso. Nesse caso, agora vamos passar o seguinte. Vamos dizer que eu faço a legenda primeiro aqui, de acordo com o vídeo, como eu mostrei para vocês. Eu escrevo ela toda e tudo mais, e eu passo para o Premiere. É possível? Como a gente mostrou ali naquele momento, é possível você importar uma legenda já feita, um .srt já feito, e é o que eu recomendo para vocês. Então, no caso, façam a legenda, se for uma legenda manual, façam no Subtitle Edit, como eu mostrei para vocês, passem depois para o Premiere, se vocês precisarem embutir, por exemplo, uma legenda, ou animar ela, ou fazer em gráficos. Se você precisar automatizar, façam primeiro no Premiere, e aí talvez passem para o Subtitle Edit se você precisar.
Entenderam? Automatização, usa o Premiere. Manual, usem o Subtitle Edit. Aproveitem que o Subtitle Edit é gratuito, ele é um dos melhores que você vai encontrar no mercado. Ok, a gente entendeu isso mais ou menos. Vamos fazer agora, vamos brincar um pouco com um clipe em português. Beleza? Eu, no caso aqui, selecionei um clipe, coloquei, ele criou uma sequência automaticamente, caso vocês não saibam aqui. A sequência aqui, ele criou uma sequência automática de acordo com o vídeo. E a gente vai ver rapidinho o vídeo original antes de a gente passarmos para o próximo, para continuarmos aqui. Vou pedir para, por favor, botar o áudio, por favor, para a gente escutar a dublagem. Pode colocar, produção? Eu só sei que senti uma coisa que nunca senti antes, um sentimento violento. Eu não sabia o que era, mas apertava o meu coração. Já sentiu isso? Já. Eu tentei salvá-lo, mas na verdade eu é que fui salva. Quando eu era mais jovem, eu não tinha medo de nada. Eu não tinha nenhum medo de morrer, também não tinha nem porquê. Eu achava que se eu morresse, pra mim tudo bem, deixa pra lá, não importava a hora. Mas aí eu conheci uma mulher e tudo mudou. Eu comecei a sentir que queria viver de qualquer maneira. Pela primeira vez, a ideia da morte começou a me assustar. Ela não saía da minha cabeça. Eu nunca tinha me sentido daquele jeito, quase paralisado. E onde é que ela está agora? Ela sumiu por aí. Engraçado. Eu não tinha contado isso pra ninguém. É a primeira vez. Ok. Essa cena aqui é, como eu falei, de Cowboy Bebop, se não me engano é do filme de Cowboy Bebop. E como percebem, está dublado e esse foi o objetivo aqui dessa escolha da cena. É uma cena, como talvez vocês conheçam, a dublagem brasileira. Ela possui uma apreciação, né, porque dizem que é muito boa, comparado com vários exemplos no mundo todo. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma sequência em português, no caso. Se não me engano, é o Guilherme Briggs, né, que dubla aqui. Não tenho certeza. Aqui vamos português de Portugal, acho que vai dar problema, não tenho certeza. Aí eu teria que resolver, se não me engano, eu acho que tem que mudar em outra configuração aqui. Mas vamos tentar em português de Portugal. É o seguinte, toda língua que você for transcrever, você vai precisar baixar um modelo de linguagem que ele identifica. Então você tem que acabar clicando aqui, por exemplo, para primeiro baixar, e aí ele baixa para você primeiro para identificar. Vamos botar em português de Portugal. Separar os oradores, mesma coisa. Áudio aqui, como a gente só tem uma faixa, pode ser mixagem ou áudio 1, tanto faz. Transcrever, vamos ver se funciona. Como a dublagem, então é um áudio mais limpo no sentido da transcrição. Vamos ver aqui. E aí eu posso criar legendas a partir da transcrição. Padrão de legenda normal, criar legendas, tá aí. Vamos ver como que tá. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui, que agora que eu vi que eu coloquei a duração mínima em segundos de 3 segundos. Vou colocar a mesma coisa que a gente colocou na última vez ali. Tempo baixo. Botar um espaço entre legendas, em quadros por segundo. Linhas podem ser duplas. E é isso. Vamos ver aqui se está funcionando. Óbvio, não vai estar com som, só para avisar. Percebam que, inclusive, os oradores não estão separados, né? É aquilo, a gente precisa realmente separar. No caso, se a gente quiser separar, a gente vai ter que adicionar uma legenda depois.
copia aqui, cola, tira essa parte aqui. E aí a gente tem que sincronizar. Como não está saindo som, eu não vou sincronizar agora por conta disso. Mas esse é o básico e é por isso que sincronizar no Premiere não é o melhor dos mundos. Eu não recomendo para vocês por conta disso. Opa, assim caiu. Enfim, mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Seleciona todos, gráficos, atualizar a legenda para gráfico. Agora virou um gráfico. Opa. Ok. Selecionei todos e agora vou mudar. Dessa vez eu vou botar um Arial Black. Eu vou aumentar um pouco. Vou colocar um preenchimento assim. Pronto. E aí eu também vou selecionar todos os efeitos, presets. E vou colocar esse blur. O problema é o seguinte, agora que eu percebi. O problema é que os efeitos aqui eles estão para um tempo específico e como as legendas em alguns momentos ficam tempos muito baixos, não funcionam tão bem. O que a gente pode fazer também, a gente pode animar o próprio efeito. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Efeitos de vídeo, desfoque. Vamos botar um desfoque gaussiano mesmo. Esse desfoque aqui. A gente vai no controle de efeitos. Vamos ver esse efeito aqui. Vamos botar a agulha um pouco antes e vamos animar o efeito. Como assim? A gente cria um ponto-chave. A gente clica aqui e cria outro ponto-chave. Esse ponto-chave a gente vai editar. A gente vai botar a legenda... Não, a gente vai botar a legenda 0, quer dizer, legenda 0 não, desculpa, o nível de desfoque da legenda em 0 e do começo aqui a gente vai colocar em 20. Pronto, vamos ver aqui como vai ficar, viu? Só que eu quero mais desfoque ainda, então eu vou naquele primeiro ponto, seleciono aqui, primeiro ponto, vamos botar em 100. Tá aí, mesma coisa. Desfoque gaussiano. Eu vou copiar e eu vou colar em todos os outros aqui. Pronto. Vamos ver como ficou. Entendeu? E é basicamente isso que fazem. Professor, mas o fato de a gente usar a legendagem em gráfico não tira a acessibilidade de telas para o leitor de telas do computador para quem é surdo? Ou SRT ao fundo ajuda? Você está totalmente certa, mano. Por isso que essas legendas, normalmente, elas são focadas em uma coisa. A pessoa que está usando, por exemplo, o computador sem áudio, o celular sem áudio, ou precisa de uma legenda, às vezes para você utilizar em vídeos com letras. Mas isso normalmente não é o ideal para você colocar acessibilidade. Isso não ajuda porque o leitor, você tira essa informação do computador de que tem algo sendo escrito de fato. Então é o seguinte, se você estiver trabalhando a favor de acessibilidade, ou seja, você está legendando para acessibilidade, para criar uma acessibilidade para pessoas surdas, para pessoas cegas também, por favor, utilizem .srt, que aí você cria justamente isso. Você cria uma possibilidade para o leitor de telas ele pegar e ler para você de forma, né, o .srt, justamente para você ter uma noção do que está sendo dito, que está sendo escrito na tela. Neste caso, estou só exemplificando aqui para vocês o que acontece em casos de quando você embute justamente o vídeo. Então, assim, está querendo acessibilidade? De fato, acessibilidade de fato? Faz o que eu fiz aqui. Opa. Espera aí um segundo, eu vou desfazer tudo aqui. Que é basicamente transcrever e deixar em .srt. Beleza, gente?
A Google, por exemplo, ela tem atualmente uma transcrição automática ao vivo, ou seja, no YouTube vocês já devem ter visto isso muito. Vamos botar um vídeo qualquer aqui. Uma série aqui, e aí você coloca as legendas, ele tem legendas embutidas já, embutidas não, desculpa, legendas externas já ativadas em inglês. Ela também pode gerar automaticamente, que é isso que eu estou falando. A Google ela tem um trabalho de gerar automaticamente, ou a gente pode traduzir automaticamente. O que ela faz? Ela normalmente vai identificar a língua que está sendo falada, por exemplo, em inglês aqui. Ela vai transcrever e aí fazer também um trabalho de tradução. Isso tudo ao mesmo tempo, e é por isso que às vezes não sai de uma forma tão correta quanto porque ela está tendo que otimizar esse tempo utilizando os fatores de que todo mundo precisa utilizar isso ao mesmo tempo. Ela precisa ter um servidor para isso, ela precisa ter processamento para isso. Olha que muito intenso. Quebra. Vamos abri-la em distinto. Eu acho que ela, nesse caso, a tradução, ela já está traduzindo da legenda que foi entregue aqui, que é uma legenda SDH, lembra? Audiodescrição. Let's get her open. E aí ele fala em distinct. Quer dizer, ela fala não, ela descreve. E aqui, por exemplo, aqui ela descreve o som que está acontecendo em inglês. E aí você pode traduzir. E aqui ela está traduzindo, na verdade, inclusive da tradução SDH que foi fornecida pela empresa, a Prime Video. Beleza, gente? Enfim, a gente tem mais 20 minutinhos de aula. E eu vou aproveitar esses 20 minutinhos, então, e trabalhar o After Effects aqui rapidamente para vocês. Vamos abrir ele aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao Premiere, em relação à transcrição, por favor, podem falar. Em relação também à edição, qualquer coisa da edição, podem falar. Como vocês viram, a gente foi algo extremamente básico na edição aqui, na parte do Premiere em si, justamente para mostrar sobre o que pode ser feito em transcrição e algumas dicas minhas nesse momento, nesse fluxo de transcrição, beleza? Vamos sair aqui. Vou salvar, vou fechar aqui. E aí a gente vai abrir o After Effects. Deixa eu só fechar também ele para deixar ele no ponto que quando a gente abre ele. Esse aqui é o After Effects, como eu disse, ele trabalha a partir de composições. Normalmente recomendamos vocês trabalharem em relação a clipes pequenos, né? Então aqui, essa é a primeira página que aparece quando você abre o After Effects. Tem novo projeto, abrir projeto, mesma coisa, a gente vai criar um novo projeto. Aqui ele já não pediu para você salvar antes, você só vai salvar quando você clicar em salvar ou... Não, ele já salvou em outro lugar, na verdade. Quando você cria, normalmente ele vai pedir um lugar para você salvar. Vamos dizer que eu vou salvar aqui na área de trabalho. Sim, a audiodescrição fica entre parênteses e o diálogo fora. Será que esse padrão de aspas seria padrão para as ações? Aspas não, parênteses. Então, isso é de acordo realmente com a empresa com quem você está trabalhando. Aspas, às vezes, na leitura do texto vai ficar meio complicado, às vezes, não sei, às vezes pode não ser o ideal para essa leitura. Eu indico realmente você ver de acordo com a empresa que está trabalhando, porque normalmente ela vai ter os padrões dela que ela utiliza para SDH, né? Como a gente viu na Netflix. Dá uma olhada na Netflix, por exemplo, que ela vai ver certinho. Antes disso, na verdade, eu lembrei agora, vocês até me lembraram em relação ao Premiere, que é uma coisa que eu queria ensinar para vocês. Deixa eu abrir de novo o Premiere e desculpa aí. Vamos voltar ali no teste que a gente fez e tudo mais. Vamos dizer que eu estou querendo criar um gráfico e que não seja necessariamente legenda. O que eu faço? Eu posso ir na parte de texto, ou eu posso ir aqui na ferramenta texto. Eu posso clicar aqui e eu criei uma espécie, um gráfico, né? Que é, como vocês podem ver, ele está aqui representado. Eu posso aumentar ou diminuir a duração dele. Vamos aumentar aqui rapidinho. Vou aumentar para isso aqui.
E ele está aqui. Se eu clico aqui, nessa aba de gráficos essenciais estão as camadas. Essa é uma das camadas de texto, por exemplo. Eu posso limpar a camada e eu posso criar um novo texto, por exemplo, se eu quiser. Pronto. E aí eu vou escrever, por exemplo, se eu quiser, opa, acabei de ver que eu criei um novo gráfico sem querer. Quero criar aqui. Tá, ele não tá querendo, tá, vamos deletar isso aqui primeiro, pronto, agora ele foi. Eu quero fazer uns créditos. Isso é possível fazer aqui. Deixa eu fazer uns créditos aqui rapidinho. Direção, deixa eu ver, não sei, Horácio, o nome da pessoa, Horácio. Direção de fotografia, Vanderlei. Direção de arte, Luma. E, enfim, eu posso escrever o que eu quiser aqui, e aqui é um gráfico, no caso ele não é uma legenda, né, ó. É um gráfico, eu posso aumentar o tamanho dele, ele vai ficar estático aqui, mas percebam que ele não está da forma correta como um crédito é. Primeira coisa, eu vou alinhar em relação à tela, aqui você alinha em relação à tela, e eu vou alinhar também em relação ao texto. Que aí eu centralizei ele, e eu coloquei aqui. Se eu sair dessa parte, aqui ó, clicar nessa parte branca, e aí eu desseleciono o texto específico e eu seleciono o gráfico em geral, percebam que ele tem aqui também um design responsivo de tempo. O que significa isso? Eu posso botar ele para rolar, e ele nada mais transforma que aquele crédito clássico de rolar de cima para baixo, de baixo para cima, enfim. É isso, basicamente. Eu posso aumentar o tempo, e aí ele vai ficar mais lento, porque aqui ele está sendo dito que ele tem que iniciar em segundo plano e encerrar em segundo plano, isso ele tem que encerrar sem aparecer até o final, e ele tem que iniciar desde o começo, percebam? Eu posso mudar várias configurações disso aqui, e se esses dois estiverem ativados certinho, se eu aumentar, por exemplo, aqui o tempo, ele vai aumentar também, ele vai diminuir também a velocidade que ele gera na tela, de acordo com o que está escrito no texto. Eu posso também diminuir a opacidade geral do gráfico, ou posso editar necessariamente esse gráfico e diminuir necessariamente esse texto aqui, porque eu posso criar outro texto nesse mesmo gráfico. Aí eu posso, por exemplo, vamos dizer aqui, esse aqui. Deixa eu criar aqui. Cadê? Ele tá por aqui. Aqui é a nova camada. Nova camada, vou decidir colocar primeiro aqui. Só que esse aqui eu quero botar com outra fonte. Enquanto essa aqui eu quero botar uma outra fonte também, diferente. São duas fontes diferentes. Ok. Viu só? Basicamente isso. Enfim, gráficos você pode aumentar, você pode ser criativo ao máximo possível. Ele vai estar de acordo com o vídeo, então ele vai se integrar esse vídeo. Ele não vai ser um .srt, ou seja, ele não vai ser uma legenda ou um texto externo que você pode adicionar depois. Então fiquem sempre de olho nisso. Continuando, e vai ser realmente uma breve introdução ao After Effects, então, por conta do tempo. Vamos abrir aqui rapidinho. E aí a gente continua na próxima aula, então vamos ficar tranquilos em relação a isso. Eu vou criar um novo projeto, posso salvar como em outro lugar, etc. Algumas coisas. Primeira coisa é, o After Effects é nada mais do que o meio termo entre o Premiere
e o Photoshop. Para quem mexeu no Photoshop, ele trabalha por camadas, ele é uma edição de foto, ele é mais focado numa edição de foto, né, o Photoshop, apesar de que ele tem também edição de GIF, se não me engano. Ele também ele é mais focado em permitir ferramentas que você modifique em relação à imagem em si, então você pode fazer montagens e tudo mais. Aqui também você pode fazer montagens, só que nada mais do que montagens de vídeo. Ele interpreta todo o vídeo assim. Inclusive, é um dos motivos de que ele é mais pesado, você vai ver, e por isso que não recomendamos abrir ele, por exemplo, um clipe inteiro. Um clipe inteiro de, sei lá, 3 minutos. Trabalhe em clipes de 10, 20 segundos. Vamos ver aqui, eu vou abrir o da Scarlett Johansson, também o vídeo. Eu vou jogar aqui. E aqui a gente também tem pastas, que nem aqueles compartimentos do Premiere, só que aqui são chamadas de pastas. Eu posso criar uma pasta, deixa eu chamar vídeos. Aí eu coloco aqui. E aqui eu tenho aqui com You're being so much like your father. A origem, que nem a gente Do trabalhou. not compare me to my father. Enfim. Se a gente pegar e arrastar aqui, ela vai criar igual a gente viu no Premiere, que é uma sequência, só que aqui é chamada de composição. Aí ele vai criar uma composição com o mesmo tempo do clipe que você arrastou, o mesmo tempo, o mesmo frame rate, né, a taxa de quadros, enfim, as mesmas configurações. Se a gente quiser apertar o botão direito, a gente pode mudar a composição e o tamanho também. Maior, ou também a duração aqui do clipe, se a gente quiser botar 6 segundos. Não, aqui é 6 minutos. Desculpa. São segundos, minutos, não, horas, minutos, segundos e quadros por segundo. Aqui estão em quadros, beleza? Enfim. E aqui você pode dar espaço, mas com as ventoinhas rodando um pouco mais rápido aqui. Porque claramente ele está fazendo um trabalho um pouco mais forte, justamente porque o After Effects é mais pesadinho, viu? Aqui, na esquerda, é como se fosse a linha do tempo ou a parte de camadas do Photoshop. Caso você já tenha mexido no Photoshop, a gente aperta o botão direito, novo, tem o texto, sólido, luz, câmera, objeto nulo, camada de forma, camada de ajuste, outras coisas também, camada de preenchimento sensível a conteúdo. Sensível a conteúdo, no caso, é a inteligência artificial, para quem não saiba. Arquivo da Adobe Photoshop, que você pode importar um arquivo .psd. Arquivo também Maxon Cinema 4D. Quem conhece o Cinema 4D, ele era um aplicativo, ele é ainda um aplicativo usado de modelagem 3D, muito utilizado para títulos, por exemplo. Enfim, você pode criar um texto, por exemplo, aqui. Esse texto eu vou falar história de um casamento. Aqui. Normalmente na direita aqui vai ter as informações e efeitos, predefinições, bibliotecas e parágrafo aqui para texto. Normalmente também você pode aumentar aqui no texto, ó, nessa parte aqui na esquerda. Você pode animar ele. Você pode pegar esse texto e ir para um lado. E percebam que aqui a atualização está desabilitada, é porque eu ativei o Caps Lock. Se eu ativar o Caps Lock, ele não atualiza. Ele não aparece o vídeo em si. Para tentar economizar um pouco de recursos. Se eu clicar 2 vezes, por exemplo, nesse vídeo aqui, ele vai abrir o vídeo original como se fosse uma camada. Se eu fechar, mesma coisa. Enfim. Aqui eu posso aumentar, ó, aumentar de forma não escalonada. Apertando o Shift, eu aumento de forma escalonada. Eu recomendo vocês modificarem isso através do que a gente tem aqui na parte de transformar, escala, e aí a gente tem um ajuste um pouco mais fino. Ó, 100%, por exemplo, no tamanho. Eu posso também aumentar no controlador de caracteres, que é aqui, ó, no texto. Eu cliquei aqui para editar. E aqui estamos, 36 pixels, por exemplo. Aqui 60 pixels.
que eu posso também mudar a fonte. Como eu disse, normalmente para legendas eu não recomendo, tem menor recomendação para vocês trabalharem em torno de legendagem no After Effects. Eu estou apresentando aqui para vocês o After Effects muito porque ele também pode ser usado para gráficos. Você precisa colocar, por exemplo, animar um texto. Você pode animar um texto de uma forma muito mais fluida aqui. Eu não vou ter como, são 6 minutos e tudo mais, eu posso também mostrar na próxima aula, no comecinho, algumas coisas que é possível fazer, como se fosse uma introdução. Mas enfim, vamos pegar aqui, já sei. A gente vai clicar e a gente vai fazer ele aparecer. Primeiro eu coloco a primeira posição dele aqui, eu clico no reloginho, eu vou colocar na onde que ele vai começar a animação, e aí eu aplico aqui. Mesma coisa do Premiere. A diferença é que você tem uma liberdade muito maior para você compor a cena. Então, se você clicar aqui, por exemplo, aqui você vai fazer uma suavização do movimento, aqui, de uma forma visual. Ou, se você clicar aqui, nessa parte aqui, editor de gráfico, e clicar incluir essa propriedade no conjunto do editor de gráfico, por exemplo, você vai poder ver de uma forma visual a animação. E aqui, você pode converter alguns quadros para tentar suavizar, por exemplo. Aqui eu apertei Ctrl e eu criei um novo ponto-chave aqui, eu pude suavizar. Percebe como ele chega mais suave, e até um movimento até um pouco contínuo aqui, nesse momento. É justamente isso, é uma animação que eu estou suavizando mesmo, todo o processo. A Van falou, era legal se pudéssemos usar os gráficos e existisse algum plugin que manteria o SRT por trás, assim, alinharíamos o visual e a acessibilidade juntas, né? Então, você pode fazer isso, você não precisa... Você pode exportar o ponto .srt separado e manter o gráfico. O problema é que é o seguinte, como você está exportando um vídeo com gráfico, você está exportando essa versão já com gráfico. Então, como eu falei, o gráfico ele vai virar um vídeo só. O gráfico e o vídeo vão virar um vídeo só. Então, você não vai ter como tirar essa legenda por baixo. Então, se você colocar uma legenda por cima SRT, vai ter a parte de trás ali que não vamos poder ler, de uma certa forma. Mas é ideal, por exemplo, se você estiver precisando criar uma acessibilidade para a pessoa, por exemplo, cega. E aí ela vai usar o leitor de textos. Entendeu? Você exporta o SRT para essa pessoa, e essa pessoa só vai precisar ler, e você tem essa versão gráfica embutida já, caso você queira animar, etc. Beleza? I love my mother. She was a wonderful mother. E aqui estamos, mais ou menos. A gente pode, inclusive, adicionar o que a gente chama de desfoque de movimento, aqui nesse caso. O desfoque de movimento ele é pesadinho. Não sei se vocês conseguem perceber. É um negócio leve que ele integra no próprio vídeo. Porque todo vídeo existe um desfoque de movimento produzido pelo sensor da câmera, quando a gente grava um vídeo. E nesse caso, se você tiver sem o desfoque de movimento, por exemplo, só tiver assim, o vídeo ele não vai parecer que está integrado no movimento da câmera, por exemplo. O desfoque de movimento é nada mais que tenta integrar esse objeto, esse texto, etc. na câmera. Realmente, existem muitas coisas que a gente pode fazer no After Effects. A gente pode animar um texto, inclusive. Eu recomendo que toda vez que você quiser aprender mais ou menos um pouco mais de After Effects, recomendo que vocês procurem um exemplo no YouTube ensinando a fazer aquele exemplo específico, e aí você vai criando uma noção de que cada ferramenta faz, beleza? É assim que você aprende mais ou menos. De tantas ferramentas, você não aprende simplesmente apenas num curso, que o curso vai ensinando cada ferramenta, etc. O melhor jeito é você usar um exemplo e você ainda aprender
cada uso de uma forma prática, beleza? Óbvio que cursos são necessários e, por favor, façam eles. Mas nesse caso eu estou dando um exemplo assim, mais prático para vocês entenderem no dia a dia. Se vocês quiserem criar essa prática, realmente aproveitem a internet, usem o YouTube, usem um exemplo que ele ensina a fazer, tentam replicar o passo a passo e entendam o que cada ferramenta serve para. Lembra da última aula que eu falei? Engenharia reversa. Sempre usem engenharia reversa a favor de vocês. É o mais útil possível nessa área, que é uma área, querendo ou não, tecnológica e visual também. Ou seja, a gente vai estar sempre aprendendo a partir do que a gente observa. E é isso. Pessoal, alguma dúvida? A gente está já chegando no encerramento da nossa aula e eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma dúvida antes de a gente partir para a próxima aula, que vai se trabalhar com DaVinci, importação em vídeos de YouTube, por exemplo, em .srt. E a gente também pode dar uma brincada no After Effects, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem mandar mensagem. Podem mandar mensagem para a equipe, que elas também passam essas mensagens. E também, não sei, podem mandar mensagem aqui. Enfim. Essa é uma parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. A gente se vê amanhã na nossa última aula. E, enfim. Tchau, tchau.